E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre razão e proporção. Razão e proporção é um assunto que vira e mexe e cai em concurso público, cai muito no Enem. E ele tem alguns truquezinhos que eu vou passar para vocês que vai facilitar aí qualquer tipo de resolução desse tipo de questão. Mas primeiro é importante a gente entender o que é essa história de razão e de proporção. Toda vez que a gente falar a palavra razão em matemática, a gente está falando de uma divisão. Ou seja, por exemplo, se eu colocar aqui 4 dividido por 2, isso aqui é uma razão. Mas, normalmente, não representamos a razão dessa forma. Nós vamos representar a divisão no formato do quê? De fração. Então, isso aqui é uma razão. É simplesmente uma fração, uma divisão. E o que é proporção? Proporção, galera, imagina o seguinte. Você tem uma foto lá, uma foto pequena que você fez lá, imprimiu. E aí, de repente, você gosta tanto dessa foto que você quer uma foto dobro do tamanho. Aí você pega e manda ampliar aí essa foto. Tá bem fora do desproporcional aqui esse dobro do tamanho, né? Mas dá para entender a ideia. Então, a proporção é justamente essa relação. Por exemplo, aqui eu tinha um tamanho e eu passei a ter 2 vezes esse tamanho. Ok? Eu recoloquei o x aqui para representar um tamanho qualquer. Então, eu poderia dizer aqui, ó, tem um tamanho qualquer aqui, vou representar por x. E aqui eu tenho 2 vezes esse tamanho. Então isso aqui é um exemplo de proporção. Quando você amplia algo, quando você reduz algo. E nem sempre vai ter assim bonitinho. O dobro, o triplo. Pode ser que tenha uma relação estranha, tipo 1,4, né? Vai saber. Então, galera, o que é que a gente pode fazer aí para entender aqueles enunciados daquelas questões? Primeiro, para identificar essa questão de razão e proporção, eu tenho algumas dicas, tá? Toda vez que o enunciado tiver alguma coisa assim, ó, relação de 3 homens para 2 mulheres, estamos falando de proporção. Estamos falando aí de relação de 3 homens para 2 mulheres. O primeiro número que aparecer, eu vou colocar sempre em cima. E o segundo número eu vou colocar sempre em baixo, assim como monta a minha fração, tá? Existem outras formas de você dizer essa mesma fração aqui, essa mesma relação. Então, que outras formas são essas? Por exemplo, eu estou pegando aqui no meu livro, o livro do Calcule Mais. Outra forma aqui de dizer, razão de 3 para 2 nessa ordem, está especificando. Ou então eu posso falar assim, para cada 3 torcedores do time A, há 2 torcedores do time B. É outro exemplo que eu posso estar utilizando aí para você entender quando identificar uma questão de razão. Outro exemplo, o número de moças para o número de rapazes é de 3 para 2 nessa ordem. Então tudo isso aqui que eu estou lendo aqui, falando para vocês, todas essas relações, podem ser representadas pela mesma fração, 3 sobre 2. Olha só, um outro caso aqui. O número de mulheres estava para o de homens na razão 3 para 2, respectivamente. Beleza? E aí, um último caso, aí, um último exemplo. Claro que cada problema que tiver pode trazer uma frasezinha diferente para a gente. Mas aí eu cataloguei aí os principais tipos de frases que podem estar relacionados à razão por proporção, que é isso que eu estou falando aqui para vocês agora. E um outro exemplo seria o quê? A idade da minha mãe está para a de meu pai, assim como 3 está para 2. Então são maneiras diferentes, historinhas diferentes, para representar o quê? Uma fração 3 sobre 2. Beleza? Uma das contas mais simples de fazer de razão e proporção é quando a gente tem a comparação de 2 frações. A gente usa isso muito aqui, quando a gente está falando da proporção.
Então, eu poderia ter um caso aqui assim, por exemplo, esse 3 para 2 é igual a x sobre 3, por exemplo. E como é que resolveria isso aqui? Você multiplicaria em cruz, ou em x, como preferir, e viraria uma equação de primeiro grau. Então, vai ficar 2 vezes x, vai ficar o quê? 2x igual a 3 vezes 3, que é 9. O 2 está multiplicando, passo dividindo, x é igual a 9 dividido por 2. Gente, acostume-se a trabalhar com fração, tá? Raramente você vai ver alguma alternativa com resposta em decimal. Geralmente aí a exigência é ser trabalhado com frações. Até porque, apesar de ser mais fácil trabalhar com frações, a maioria das pessoas acha mais difícil. Por isso que é cobrado frações. E também é mais elegante utilizar essa forma de resolução. Mas beleza, a gente deu para ter aí uma ideia geral sobre essa história de razão e proporção. Mas, para entender isso de uma forma bem bacana, a melhor parte é com os exercícios. Então, a partir da próxima videoaula, vou resolver um exercício por videoaula para aí, ó, você expandir o seu conhecimento e entender exatamente o que a gente está falando. Beleza? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!